Meu mundo desmoronou numa quinta-feira comum de julho. O barulho do meu celular não parava, enquanto eu tentava explicar sobre a Revolução Francesa para uma turma de adolescentes sonolentos. 6 chamadas perdidas do porteiro do meu prédio. Quando finalmente atendi durante o intervalo, as palavras dele congelaram meu sangue. Dona Adriana, a senhora precisa vir urgente. Tem uma moça saindo do seu apartamento gritando toda vermelha, se coçando como se estivesse pegando fogo. Nunca imaginei que a vingança teria um gosto tão amargo e, ao mesmo tempo, tão doce. Meu nome é Adriana Moreira, tenho 36 anos, sou professora de História numa escola estadual de Salvador. Até 3 meses atrás, eu acreditava ser casada com o homem mais incrível do mundo. Fábio Rezende, 38 anos, gerente do Banco Mercantil do Nordeste, meu companheiro há 8 anos. O homem que jurou fidelidade olhando nos meus olhos. O mesmo homem que transformou nossa cama, nosso lar, meu refúgio, em cenário dos seus encontros clandestinos. A suspeita começou com pequenas coisas. O lençol que eu deixava perfeitamente esticado de manhã aparecia levemente desalinhado quando eu voltava do trabalho. Meus cremes caros, que duravam meses, começaram a acabar em semanas. O perfume importado que eu usava apenas em ocasiões especiais, cada vez mais vazio. Mas foi o detalhe das lingeries que acendeu o alerta vermelho na minha mente. Sou extremamente organizada. Sempre dobro minhas peças íntimas da mesma maneira, sempre no mesmo lugar da gaveta. Comecei a notar mudanças sutis. Um conjunto de renda fora do lugar, outro levemente úmido quando tinha certeza absoluta que estava seco quando saí. Estou ficando paranoica, pensei várias vezes. Até aquela tarde na portaria do condomínio Parque das Palmeiras, quando seu Osvaldo, o porteiro de 70 anos que conhecia cada morador pelo nome, me abordou com um comentário aparentemente inocente. Dona Adriana, aquela sua amiga que tem vindo aqui às quintas-feiras é muito simpática, viu? Mas ela nunca me diz bom dia como a senhora. Só entra apressada quando o senhor Fábio chega. Amiga? Que amiga? Senti meu estômago afundar como se tivesse engolido chumbo. Às quintas eu tinha aula noturna no Colégio Estadual Anísio Teixeira. Saía às 13h de casa e só voltava depois das 22h. Fábio sabia disso. Todos sabiam disso. Seu Osvaldo, que amiga é essa? Como ela é? Perguntei, tentando manter a compostura enquanto meu coração martelava no peito. Uma moça bonita, cabelo comprido, sempre muito arrumada. Pensei que fosse sua irmã, mas aí percebi que vinha sempre quando a senhora não estava. Naquela noite, não dormi. Revirei na cama enquanto Fábio roncava ao meu lado, sereno, como se não carregasse o peso da traição. Olhei para suas mãos, as mesmas que provavelmente haviam tocado outra mulher em nosso lar, talvez horas antes. Senti nojo. De repente, algo estalou na minha mente. A lingerie vermelha. Aquela que Fábio havia me dado no nosso último aniversário de casamento. Era a única peça que eu tinha certeza absoluta que estava sempre fora do lugar depois das quintas-feiras. Decidi que precisava de provas concretas. Instalei uma pequena câmera no quarto, escondida entre os livros da minha estante. Marquei minhas lingeries com pequenos pontos de caneta permanente em lugares estratégicos, imperceptíveis a menos que você soubesse exatamente onde procurar. Na quinta-feira seguinte, saí para trabalhar com o coração pesado e a mente em chamas. Dei minhas aulas automaticamente, verificando o celular a cada 5 minutos, conectado ao sistema de vigilância improvisado. E então, às 15h42, recebi a notificação de movimento no quarto. Pedi licença da sala, alegando uma emergência, e assisti horrorizada ao vivo. Fábio entrava em nosso quarto com uma mulher, Tainá Vasconcelos, 29 anos, vendedora da loja Elegância Feminina no Shopping Barra. Como descobri depois, a mesma loja onde Fábio havia comprado minha lingerie vermelha. Eles riram, beberam o vinho que eu guardava para ocasiões especiais e então aconteceu. Ela abriu minha gaveta, pegou minha lingerie vermelha e foi ao banheiro. Voltou usando minha peça íntima, desfilando no meu quarto para meu marido. Foi como se algo quebrasse dentro de mim. Não chorei, não gritei. Uma calma assustadora tomou conta do meu ser. Desliguei o celular e voltei para a sala de aula.
Terminei minha explicação sobre o período do terror na Revolução Francesa com um entusiasmo renovado, falando sobre como a traição à nação era punida. Naquela noite, quando cheguei em casa, Fábio estava assistindo televisão tranquilamente. Beijou-me na testa e perguntou como tinha sido meu dia. Sorri e disse que foi produtivo. A lingerie vermelha estava de volta na gaveta, levemente úmida. Mal sabia ele que aquela seria a última vez que sua amante a usaria sem consequências. No dia seguinte, procurei minha amiga Cláudia Pacheco, enfermeira do hospital universitário. Contei tudo, mostrei os vídeos, chorei pela primeira vez desde que descobri. Ela me abraçou, enxugou minhas lágrimas e então fez uma pergunta que mudaria tudo. O que você quer fazer agora, Adriana? Não queria apenas terminar. Seria fácil demais para ele. Queria que sentissem um pouco da dor que eu sentia. Foi quando Cláudia mencionou a urticária em pó, extraída de uma planta da Bahia. Indetectável na roupa, ela disse, mas causa uma reação alérgica severa quando entra em contato com a pele, especialmente em áreas sensíveis. Uma semana depois eu estava pronta. Apliquei cuidadosamente o pó na lingerie vermelha usando luvas. Era incolor, inodoro, completamente imperceptível. Coloquei de volta na gaveta e esperei. A próxima quinta-feira seria diferente, muito diferente. Saí para dar minhas aulas como sempre, mas dessa vez deixei um pequeno gravador escondido no quarto, além da câmera. Queria capturar cada momento, cada palavra. Preparei-me mentalmente para o que viria, pensando que finalmente teria as provas necessárias para confrontar Fábio e acabar com aquele casamento que agora não passava de uma farsa. Mas o destino tinha outros planos. Ou melhor, a urticária tinha outros planos, muito mais dramáticos do que eu poderia imaginar. O que aconteceu naquela quinta-feira transformaria não apenas minha vida, mas a de todos os envolvidos. Descobrir uma traição é como assistir a um filme de terror em que você é a protagonista, mas ninguém te avisou sobre o papel. Tudo parece normal na superfície, enquanto algo sinistro se move nas sombras da sua própria casa. Foi exatamente assim que me senti quando comecei a notar as pequenas inconsistências no nosso apartamento. A primeira pista surgiu num domingo de manhã. Estávamos tomando café, a luz suave entrava pela janela da cozinha e Fábio estava especialmente carinhoso. Perguntou se eu queria ir à praia do Porto da Barra, nosso lugar favorito. Enquanto ele tomava banho, decidi organizar nossas roupas espalhadas da noite anterior. Ao guardar minhas peças íntimas, notei algo estranho. Minha gaveta parecia diferente. Não consigo explicar exatamente como, mas quando você organiza suas coisas do mesmo jeito por anos, você simplesmente sabe quando algo está fora do lugar. Ignorei a sensação. Afinal, quem suspeitaria do pior por causa de uma gaveta desarrumada? Fomos à praia, passamos um domingo perfeito juntos. Fábio estava atencioso como nos primeiros anos de namoro. Me fez sentir amada. Pensei comigo mesma, como sou boba por desconfiar desse homem. Na semana seguinte, percebi que meu perfume Chanel, presente de aniversário da minha mãe Regina, estava consideravelmente mais vazio do que deveria. Era meu perfume especial, usado apenas em ocasiões importantes. Comentei com Fábio, que sugeriu ter sido a diarista. Aceitei a explicação, embora Dona Antônia trabalhasse para nós há 5 anos e nunca tivesse tocado em nada sem permissão. Foi quando as quintas-feiras começaram a chamar minha atenção. Leciono História no Colégio Estadual Anísio Teixeira há 8 anos. Desde 2023, assumi as turmas noturnas das quintas, o que significa que saio de casa às 3 para preparar material na biblioteca e só retorno depois das 22 horas. Fábio sempre dizia que aproveitava essas noites para encontrar os amigos no bar do Toninho. Numa lição dessas quintas, esqueci meu material didático sobre a Guerra Fria e precisei voltar para casa inesperadamente. Eram 14h40 quando cheguei ao condomínio Parque das Palmeiras. Na portaria, seu Osvaldo me cumprimentou com uma expressão confusa. Dona Adriana, a senhora não tinha saído? Vi a senhora entrando há pouco mais de meia hora. Meu coração gelou. Como assim, seu Osvaldo? Sou eu quem acabou de chegar. O senhor de 70 anos, que raramente se confundia, ajustou os óculos e coçou a cabeça grisalha. Desculpe, dona Adriana. Deve ser minha vista.
mas jurava que vi uma moça parecida com a senhora entrando com o senhor Fábio. De longe, pensei que fosse a senhora. Subi para o apartamento com as pernas bambas. Abri a porta silenciosamente, mas encontrei tudo vazio. Havia, no entanto, um cheiro diferente no ar. Um perfume que não era o meu. Na pia da cozinha, 2 taças com resquícios de vinho tinto. Fábio detestava vinho tinto. Vasculhei o apartamento inteiro, mas não encontrei ninguém. No quarto, a cama estava perfeitamente arrumada, mas arrumada demais. Fábio nunca arrumava-se a cama. No banheiro, notei gotículas de água no box, como se alguém tivesse tomado banho recentemente. Tentei ligar para Fábio, mas ele não atendeu. Mandei uma mensagem casual. Esqueci material, passei em casa agora. Onde você está? A resposta veio 20 minutos depois. No banco, reunião de última hora com gerência regional. Volto normal para jantar. Naquele momento eu sabia. Sabia no fundo da minha alma que algo estava errado. Mas a mente tem mecanismos estranhos de proteção. Peguei meu material sobre a Guerra Fria e voltei para a escola, fingindo que nada havia acontecido. Durante a aula, falava sobre a cortina de ferro, enquanto em minha mente erguia-se uma barreira contra a verdade que começava a se revelar. Na semana seguinte, decidi ficar atenta. Minha colega professora Luísa cobriu minha aula das 19 às 20 horas para que eu pudesse resolver um problema pessoal. O problema era descobrir se meu casamento de 8 anos era uma farsa. Estacionei 2 quadras antes do condomínio e esperei. Às 15h10, vi o carro de Fábio, um Honda Civic prata, entrando na garagem. 5 minutos depois, um táxi parou em frente ao edifício. Uma mulher desceu, cabelos longos e escuros, vestido justo, salto alto. Falou brevemente com seu Osvaldo e entrou. Senti meu estômago revirar. Continuei esperando, paralisada, incapaz de confrontar a situação naquele momento. Às 18h30, a mesma mulher saiu, entrou em outro táxi e partiu. 15 minutos depois, Fábio também saiu, dirigindo-se provavelmente ao bar do Toninho para construir seu álibi. Voltei para a escola arrasada. Dei minha última aula como um zumbi. A professora Luísa perguntou se eu estava bem, comentando que eu parecia pálida. Menti. Disse que era apenas cansaço. Em casa, aquela noite, observei Fábio com novos olhos. Como ele conseguia beijar minha testa com os mesmos lábios que beijavam outra mulher horas antes. Como dormia tranquilamente ao meu lado depois de tal traição. A pessoa que eu conhecia há 1 década, de repente, transformou-se num estranho. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava banho, fiz algo que jamais imaginei que faria. Verifiquei seu celular. Fábio sempre foi cuidadoso, mas encontrei chamadas recorrentes para um contato salvo como banco, departamento pessoal. Todas as quintas-feiras. Anotei o número. Minha amiga Cláudia, enfermeira dedicada do hospital universitário e minha confidente desde a faculdade, sugeriu que eu investigasse mais antes de confrontá-lo. Homens como Fábio são mestres em manipulação. Se você confrontá-lo sem provas concretas, ele vai te fazer acreditar que você enlouqueceu, alertou ela, enquanto tomávamos café na lanchonete do hospital durante sua pausa. Cláudia me ajudou a pesquisar o número misterioso. Pertencia a uma tal de Tainá Vasconcelos. Uma rápida busca nas redes sociais revelou uma jovem de 29 anos, vendedora na loja Elegância Feminina do Shopping Barra, a mesma loja onde Fábio havia comprado minha lingerie vermelha no nosso último aniversário de casamento. As peças começaram a se encaixar como um quebra-cabeça macabro. Lembrei-me que meses atrás, Fábio havia comentado sobre uma consultora de vendas excepcional que o ajudara a escolher meu presente. Na época, achei o comentário até fofo. Ele raramente prestava atenção nesse tipo de detalhe. Foi quando decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Instalei uma pequena câmera no quarto, comprada discretamente com a ajuda de Eduardo, meu colega de trabalho, que sempre demonstrou um interesse especial por tecnologia. Ele não fez perguntas quando pedi ajuda, apenas me orientou como configurar o dispositivo para enviar alertas ao meu celular. Qualquer coisa que precisar, estou aqui, disse Eduardo com aqueles olhos gentis que sempre pareciam enxergar além da minha fachada de professora disciplinada. Marquei minhas lingeries com pequenos pontos de caneta permanente
em lugares estratégicos, na etiqueta interna, num cantinho da renda, imperceptíveis a menos que você soubesse exatamente onde procurar. Preparei-me psicologicamente para o pior. Na quinta-feira seguinte, dei minhas aulas matutinas com o coração na mão. Mantinha o celular sempre próximo, esperando a notificação que confirmaria meus piores temores. Falava sobre a Inconfidência Mineira para os alunos do segundo ano, enquanto na minha cabeça só conseguia pensar na minha própria vida, traída não por uma coroa portuguesa, mas pelo homem que prometera me amar e respeitar. Às 15h42, enquanto explicava sobre Tiradentes, o celular vibrou. Notificação da câmera, movimento detectado no quarto. Com as mãos trêmulas, pedi licença à turma, alegando uma emergência, e fui ao banheiro dos professores. O que vi destruiu o que restava do meu mundo. Fábio entrava em nosso quarto, acompanhado de uma mulher, a tal Tainá. Ela era bonita, não podia negar, mas jovem, cabelos longos e brilhantes, corpo escultural evidenciado por um vestido justo. Eles riam descontraídos, como se estivessem em sua própria casa. Fábio abriu a garrafa de vinho que eu guardava para ocasiões especiais. Um Cabernet Sauvignon que ganhamos no nosso casamento e que prometemos abrir apenas em momentos significativos. O que aconteceu em seguida foi como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Horrível, mas impossível desviar o olhar. Tainá foi até minha cômoda, abriu a gaveta de lingeries, como se conhecesse perfeitamente o caminho, e pegou justamente a peça vermelha de renda. Dirigiu-se ao banheiro e voltou minutos depois usando minha lingerie, no meu quarto, para meu marido. Eles fizeram amor na nossa cama, a cama onde eu dormia todas as noites, onde compartilhávamos sonhos, onde planejamos ter filhos algum dia. Assisti por exatos 2 minutos e 17 segundos antes de desligar. Foi o suficiente, mais que suficiente. Não chorei, não gritei. Uma estranha calma tomou conta de mim. Voltei para a sala de aula e terminei minha explicação sobre a Inconfidência com uma energia renovada, detalhando vividamente como Tiradentes foi traído, esquartejado, com partes de seu corpo expostas em praça pública como exemplo. Meus alunos pareciam simultaneamente assustados e fascinados com meu súbito entusiasmo pelo tema. Aquela noite, quando cheguei em casa, Fábio estava no sofá assistindo a um jogo de futebol, relaxado como se nada tivesse acontecido. Beijou-me na testa. Aquele beijo agora me causava repulsa. E perguntou como tinha sido meu dia. Produtivo. Respondi com um sorriso que não alcançou meus olhos. Ensinei sobre traição histórica hoje. Ele não captou a ironia. Apenas sorriu e comentou que pediu comida japonesa para o jantar, minha favorita. A ironia da situação era quase cômica. Enquanto comíamos, observei suas mãos. As mesmas que horas antes percorriam o corpo de outra mulher, agora me ofereciam um hashi com salmão. Esperei que ele dormisse e fui verificar minhas lingeries. A peça vermelha ela estava de volta na gaveta, levemente úmida, com o cheiro de um perfume que não era o meu. Verifiquei as marcas que havia feito. Confirmado, era a minha peça. Elas estavam usando minhas roupas íntimas há semanas, talvez meses. Na manhã seguinte, pedi para sair mais cedo do colégio e fui diretamente ao hospital universitário encontrar Cláudia. Mostrei os vídeos, as provas e, finalmente, permiti que as lágrimas viessem. As primeiras desde a descoberta. Chorei não apenas pela traição, mas pela profunda humilhação. Ela não era apenas sua amante. Estava invadindo meu espaço mais íntimo, usando minhas coisas, zombando da minha existência. Cláudia me abraçou por longos minutos em silêncio. Quando me acalmei, ela enxugou minhas lágrimas e fez a pergunta que mudaria tudo. O que você quer fazer agora, Adriana? Pensei em confrontá-lo imediatamente, pedir divórcio, expulsá-lo de casa. Seria o esperado, o normal, mas algo dentro de mim queria mais. Não era apenas sobre terminar. Seria fácil demais para ele. Começar de novo com Tainá. Talvez até trazê-la para viver no apartamento que construímos juntos. Não, eu queria que sentissem um pouco da dor que estava sentindo. Foi quando Cláudia, sempre prática em suas soluções, mencionou a urticária em pó. É extraída de uma planta típica do litoral baiano, explicou ela,
baixando a voz, mesmo estando sozinhas em sua pequena sala no hospital. Usamos uma versão diluída em alguns tratamentos dermatológicos, mas na forma concentrada. Bem, causa uma reação alérgica severa quando entra em contato com a pele, especialmente em áreas sensíveis. Meu interesse foi imediato. É perigoso? Pode causar danos permanentes? Não, nada permanente. Extremamente desconfortável. Coceira intensa, vermelhidão, inchaço. Mas passem algumas horas com o tratamento adequado. O mais importante é incolor, inodoro, completamente imperceptível na roupa. Naquele momento, um plano começou a se formar na minha mente. Não apenas pegaria os dois em flagrante, faria com que aquela mulher sentisse na pele, literalmente, o que significa invadir o espaço alheio. Como consigo isso? Perguntei, sentindo uma determinação que não reconhecia em mim mesma. Cláudia hesitou brevemente. Tenho acesso ao laboratório. Posso conseguir uma pequena quantidade. Mas, Adriana, pense bem, já pensei o suficiente. Enquanto ensino sobre revoltas históricas aos meus alunos, estou vivendo minha própria revolução silenciosa. Uma semana depois, com um pequeno frasco de pó em mãos e instruções detalhadas de aplicação, eu estava pronta. Esperei que Fábio saísse para o trabalho. Coloquei luvas cirúrgicas e apliquei cuidadosamente o pó na lingerie vermelha, concentrando nas áreas que teriam contato direto com as partes mais sensíveis do corpo. Era completamente invisível, sem cheiro, impossível de detectar. Coloquei a peça de volta na gaveta, exatamente na posição em que estava antes, e esperei. Instalei, além da câmera, um pequeno gravador de áudio escondido atrás dos livros da estante. Queria capturar cada momento, cada palavra, cada gemido daquela farsa. Na quinta-feira seguinte, saí para o trabalho como de costume, mas com uma ansiedade que mal conseguia disfarçar. Meus alunos notaram minha distração enquanto eu falava sobre a Revolução Francesa. Preparei-me mentalmente para o que viria, pensando que finalmente teria as provas necessárias para confrontar Fábio e terminar aquele casamento que agora era apenas uma casca vazia. Mas o destino, ou melhor, a urticária, tinha planos muito mais dramáticos do que eu poderia imaginar. No meio da aula sobre o período do terror, meu celular começou a vibrar incessantemente no bolso. 6 chamadas perdidas de seu Osvaldo, o porteiro. Quando finalmente atendi durante o intervalo, suas palavras me deixaram sem fôlego. Dona Adriana, a senhora precisa vir urgente. Tem uma moça saindo do seu apartamento gritando, toda vermelha, se coçando como se estivesse pegando fogo. As palavras de seu Osvaldo ecoavam na minha cabeça enquanto eu dirigia feito louca pelas ruas de Salvador. Ultrapassei semáforos, cortei na frente de outros carros, ignorei buzinas irritadas. Nada importava naquele momento. Senti uma mistura caótica de emoções. Ansiedade, vingança, medo, alívio e uma ponta de satisfação que me assustava. Quem era essa mulher que eu estava me tornando? No estacionamento do condomínio Parque das Palmeiras, avistei uma ambulância com as luzes piscando. 2 paramédicos carregavam uma maca para dentro do veículo de emergência. Uma pequena multidão de moradores curiosos se aglomerava em volta, cochichando e apontando. Reconheci Camila Duarte, minha vizinha do 5B, no centro do grupo, gesticulando animadamente como se narrasse um filme de suspense. Desci do carro e caminhei determinada. Quando os vizinhos me viram, um silêncio constrangedor se instalou. Todos os olhares convergiam para mim, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Ignorei-os e segui direto para seu Osvaldo, que parecia profundamente desconfortável com toda a situação. O que aconteceu exatamente? Perguntei, mantendo a voz baixa e controlada, embora meu coração batesse como um tambor africano. O senhor de cabelos brancos passou a mão pela testa suada. Dona Adriana, foi uma cena que nunca vi em 28 anos trabalhando como porteiro. A moça desceu correndo, quase nua, gritando que estava pegando fogo. Toda vermelha, inchada, arranhando-se como se tivesse formigas por baixo da pele. Ele baixou ainda mais a voz. Ela estava usando apenas uma roupa íntima vermelha e gritava o nome do seu marido. Senti o olhar de todos sobre mim. Mantive o rosto impassível, mas por dentro uma tempestade se formava. Onde está o Fábio? No apartamento, senhora?
Subiu com os paramédicos, mas eles só levaram a moça. Agradeci com um aceno de cabeça e caminhei para o elevador. No trajeto, Camila se aproximou, quase saltitante de excitação. Adriana, você sabia? Essa mulher tem vindo aqui há meses, sempre às quintas-feiras. Seu tom falsamente preocupado não escondia o prazer que sentia em ser portadora da fofoca. Pensei em te contar tantas vezes, mas não queria me intrometer. Encarei-a nos olhos. Mas está se intrometendo agora, não é, Camila? Ela recuou como se tivesse levado um tapa. Entrei no elevador sozinha e apertei o botão do oiroar do andar. Enquanto subia, avaliei minhas opções. Poderia fingir surpresa, choque, desespero, o papel da esposa traída e humilhada que todos esperavam que eu representasse. Ou poderia mostrar quem eu realmente era. Uma mulher que não aceitaria ser desrespeitada na própria casa. A porta do nosso apartamento estava entreaberta. Empurrei-a lentamente e entrei. O lugar estava um caos. Toalhas molhadas jogadas pelo chão, uma garrafa de vinho quebrada na sala, manchas de algo que parecia loção no sofá, um rastro de destruição que levava ao banheiro da suíte, onde ouvi a voz de Fábio falando ao telefone. Reação alérgica severa, sim. Não sei o que poderia ter causado. Estamos a caminho do hospital. Por favor, seja discreta. Tainá trabalha na loja e... Parei na porta do banheiro. Fábio estava de costas para mim. Uma mão segurando o telefone, outra apoiada na pia. Ainda vestia apenas a calça social do trabalho. O torso nu revelando arranhões nas costas, provavelmente feitos em desespero por Tainá durante sua crise alérgica. Fiquei ali, silenciosa, observando-o como se fosse um espécime raro de animal em extinção. O homem que um dia amei, reduzido a isso. Um mentiroso patético tentando abafar o escândalo de sua traição. Preciso desligar. Sim, te mantenho informada. Ele suspirou pesadamente, desligou o telefone e levantou o rosto, encontrando o meu reflexo no espelho. O choque em seus olhos foi impagável. Fábio virou-se lentamente, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água, incapaz de articular qualquer defesa. Adriana, eu posso explicar. Não é o que parece. Sorri. Um sorriso leve, quase divertido. Entrei no banheiro calmamente e peguei minha escova de dentes da bancada. E o que parece, Fábio? Parece que você trouxe sua amante para nossa casa. Parece que ela usou minha lingerie. E parece que algo deu terrivelmente errado. Seu rosto alternava entre o pálido e o vermelho. Foi uma colega de trabalho passando mal. Veio usar o banheiro. Uma colega de trabalho usando minha lingerie no banheiro? Ele empalideceu completamente. Como você, como eu sei. Fábio, eu sei de tudo. Há semanas. Abri o armário do banheiro e comecei a separar alguns itens de higiene. Sei sobre as quintas-feiras. Sobre a Tainá, da loja Elegância Feminina. Sei até que vocês bebem meu vinho especial enquanto fazem amor na minha cama. Ele tentou se aproximar. Adriana, foi um erro. Eu juro que... Ergui a mão interrompendo-o. Não me toque. Nunca mais. Por favor, vamos conversar. Foi um momento de fraqueza. Eu te amo, você sabe. Olhei diretamente em seus olhos. O que aconteceu com ela? Parece que teve uma reação alérgica severa. A mudança de assunto o desestabilizou. Sim, não sei o que houve. Estava bem. E de repente começou a sentir coceira, inchaço. Ficou vermelha em questão de minutos. Que estranho. Coloquei meus itens de higiene em uma pequena nécessaire, especialmente nas partes íntimas. Seus olhos se arregalaram. Como você sabe? Intuição feminina. Fechei a nécessaire com um clique seco. Para qual hospital a levaram? Santa Isabel. Mas Adriana, por favor, vamos conversar sobre nós. Ignorei seu pedido e saí do banheiro, indo direto para o quarto. Abri o guarda-roupa e comecei a separar algumas roupas. Fábio me seguiu desesperado. O que está fazendo? Preparando uma mala. Não vou ficar aqui esta noite. Ele agarrou meu braço. Não vá, por favor. Podemos resolver isso. Desvencilhei-me com um movimento brusco. Tirar suas mãos de mim agora é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Algo no meu tom deve tê-lo assustado, porque recuou como se eu fosse uma cobra pronta para dar o bote. Aproveitei o momento para pegar meu celular e verificar as notificações. A câmera havia captado tudo.
O momento em que Tainá vestiu a lingerie, os primeiros sinais de desconforto, sua reação desesperada quando a coceira se intensificou, os gritos, Fábio tentando ajudá-la, enquanto ela arrancava a peça de roupa e corria para o chuveiro. O áudio registrou cada palavra, cada acusação, cada confissão desesperada. Você fez algo, não fez? A voz de Fábio era um sussurro horrorizado quando a compreensão começou a se formar em seus olhos. A lingerie, você sabia que ela a usava. Provar isso seria difícil. Terminei de fechar a mala. Assim como provar que você trazia sua amante para nossa casa regularmente. Seria a sua palavra contra a minha. Peguei o celular e mostrei a tela para ele, exibindo um frame do vídeo onde ele e Tainá entravam no quarto juntos. O sangue fugiu completamente de seu rosto. Mas agora não é mais a minha palavra contra a sua, é? É a minha palavra, mais estas provas, mais o testemunho de todo o condomínio que viu sua amante sair correndo e gritando seminua. Você está louca? A voz dele tremia. Poderia tê-la matado. Não seja dramático. É apenas uma urticária forte. Nada que uma medicação intravenosa não resolva em algumas horas. Diferente da humilhação que você me fez passar por meses, trazendo-a para a nossa cama. Peguei a mala e caminhei para a porta. Fábio ficou parado como uma estátua de sal, incapaz de mover-se ou falar. Ah, e Fábio, virei-me uma última vez. Espero que tenha um bom advogado. Vai precisar. Saí do apartamento de cabeça erguida, ignorando os olhares dos vizinhos que ainda se aglomeravam no saguão. No estacionamento, coloquei a mala no carro e respirei fundo, sentindo o ar úmido de Salvador encher meus pulmões. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar completamente. Liguei para Cláudia enquanto dirigia para longe do condomínio. Deu certo, mais do que imaginávamos. Onde você está indo agora? A preocupação em sua voz era palpável. Hospital Santa Isabel. O quê? Adriana, não. Vai parecer que você... Quero ver com meus próprios olhos. Cortei-a, determinada. Quero que ela olhe para mim e saiba exatamente quem eu sou. Desliguei antes que Cláudia pudesse protestar mais. O trânsito estava pesado, típico de final de tarde em Salvador. Usei o tempo para reorganizar meus pensamentos, preparar-me para o confronto que viria. Uma parte de mim se questionava se não tinha ido longe demais, mas outra parte, uma parte que eu mal reconhecia, sentia apenas uma satisfação fria. No hospital, não foi difícil descobrir onde Tainá estava. Bastou mencionar que era esposa de Fábio Rezende, cujo amiga havia dado entrada com uma reação alérgica severa. A recepcionista, uma senhora de meia idade com olhar compreensivo, me indicou o setor de emergência. Caminhei pelos corredores assépticos do hospital com a mesma determinação de uma caçadora rastreando sua presa. No leito 14, protegido apenas por uma cortina fina, encontrei-a. Tainá estava deitada, conectada por um soro, o rosto e outras partes visíveis do corpo ainda vermelhos e inchados, embora claramente melhorando com a medicação. Dormia, provavelmente sedada. Sentei-me na cadeira ao lado da maca e esperei. Poderia ter saído, deixado um recado, qualquer coisa, mas queria ver seus olhos quando percebesse quem eu era. 15 minutos depois, ela começou a despertar, piscando confusa com as luzes fluorescentes do hospital. Quando finalmente focou em mim, vi o exato momento em que o reconhecimento iluminou seu olhar. Terror puro. Você? Sua voz estava rouca, provavelmente de tanto gritar. Eu sorri educadamente, como se estivéssemos nos encontrando para um café. Sou Adriana. Acho que você conhece minha casa e minhas lingeries. Ela tentou se afastar, pressionando-se contra o travesseiro, como se pudesse atravessá-lo. O que você quer? Vai me machucar mais? Machucar você? Inclinei a cabeça, fingindo surpresa. Por que eu faria isso? Você já está sofrendo as consequências naturais de usar coisas que não lhe pertencem. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto inchado dela. Foi você... Você fez algo com a lingerie. Talvez tenha sido apenas uma coincidência cósmica. Uma manifestação física da culpa, quem sabe? Ajeitei-me na cadeira. O que importa, Tainá, é que agora você sabe como é sentir-se invadida. Desconfortável, não é?
Ela desviou o olhar, lágrimas silenciosas molhando o travesseiro. Sinto muito. Eu não sabia... Quer dizer, sabia que ele era casado, mas... Poupe-me. Minha voz endureceu. Você sabia exatamente o que estava fazendo quando entrou na minha casa, dormiu na minha cama, usou minhas coisas. Escolheu fazer isso. Repetidamente. Ficamos em silêncio por alguns momentos. A única enfermeira que passou nem olhou para nós. Apenas mais uma paciente recebendo visita. O que vai acontecer agora? Tainá finalmente perguntou, a voz pequena. Agora? Levantei-me, ajeitando minha bolsa no ombro. Agora você vai melhorar, receber alta e seguir sua vida. Longe do meu marido e certamente longe das minhas lingeries. Você não vai denunciar o que fez? Ri baixinho. E o que exatamente eu fiz, Tainá? Você tem provas de algo? Ela mordeu o lábio, percebendo a situação impossível em que se encontrava. Para acusar-me, teria que admitir o caso. A invasão de domicílio, tudo. Só quero que saiba, continuei, que tenho todas as provas de que você e Fábio mantinham um caso dentro da minha casa. Vídeos, áudios, testemunhas. Se algum dia você pensar em se aproximar de nós novamente, essas provas irão diretamente para seu chefe, na Elegância Feminina, para seus pais em Alagoinhas, para todos os seus contatos nas redes sociais. Seus olhos se arregalaram. Como você sabe sobre meus pais? Sei tudo sobre você, Tainá. Enquanto você brincava de ser a amante no meu apartamento, eu investigava cada detalhe da sua vida. Inclinei-me mais perto, baixando a voz. E se alguma vez, por qualquer motivo, você decidir que precisa de vingança pelo que aconteceu hoje, lembre-se, o que você experimentou foi apenas um aperitivo do que posso fazer quando alguém invade minha vida. Afastei-me e caminhei calmamente até a porta. Parei e olhei para trás uma última vez. Ah, e Tainá, vermelho definitivamente não é sua cor. Saí do hospital sentindo uma estranha leveza. O sol se punha no horizonte de Salvador, pintando o céu com tons de laranja e rosa sobre a Baía de Todos os Santos. Dirigi até a praia do Porto da Barra, estacionei e caminhei até a areia. Sentei-me olhando para o mar, deixando que a brisa salgada levasse embora os últimos vestígios daquela vida que não me pertencia mais. Tirei os sapatos e afundei os pés na areia ainda morna do calor do dia. Peguei o celular e liguei para minha mãe, Regina. Mãe? Posso ficar na pousada por uns dias? Sua voz sempre foi meu porto seguro. Claro, filha. Aconteceu alguma coisa? Muitas coisas. Vou te contar quando chegar. Seu quarto está sempre pronto. Agradeci e desliguei, olhando para o horizonte, onde o céu encontrava o mar numa linha perfeita. Soube que havia cruzado um limite, do qual não havia retorno. A Adriana, professora de história, esposa dedicada e previsível, tinha ficado para trás. No seu lugar, emergia uma mulher que eu ainda não conhecia completamente, mais forte, mais dura, capaz de planejar uma vingança com precisão cirúrgica. Não sabia se gostava dessa nova versão de mim, mas sabia que ela tinha sido necessária. E talvez, apenas talvez, fosse essa mulher que eu precisava ser para reconstruir minha vida das cinzas daquele casamento. O próximo passo seria óbvio, um advogado. E não qualquer um. O melhor que eu pudesse encontrar, porque se a vingança tinha sido satisfatória, a justiça seria imprescindível. Fábio aprenderia que cada ação tem uma reação, cada traição, um preço a pagar. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu de Salvador, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. A partir daquele momento, ninguém mais ditaria as regras da minha vida. Ninguém mais me faria de tola. O jogo havia mudado e agora eu conhecia todas as regras. Tirei do bolso a lingerie vermelha, cuidadosamente guardada num saco plástico. Caminhei até a água e joguei-a no mar, observando enquanto a maré a levava para longe. Uma página virada, um capítulo encerrado. Era hora de começar minha nova história. A pousada brisa do mar em Praia do Forte sempre foi meu refúgio nos momentos difíceis. Quando criança, corria para os braços da minha mãe após cada decepção infantil. Na adolescência, escondia-me nos quartos vazios depois de cada coração partido. E agora, aos 36 anos,
voltava para lamber as feridas de um casamento destroçado pela traição. Minha mãe, Regina, administrava o local há quase 3 décadas. Uma mulher forte que criou a filha sozinha, enquanto construía um negócio próspero à beira-mar. Ela não fez perguntas quando cheguei de mala em punho, olhos inchados apesar da determinação no olhar. Apenas me abraçou, ofereceu um prato de moqueca ainda fumegante e me conduziu ao quarto dos fundos, o único que nunca alugava, por ser exclusivo da família. Quando estiver pronta para falar, estarei na varanda, disse ela, fechando suavemente a porta. Passei 3 dias na pousada, reorganizando pensamentos e planejando meus próximos passos. No 4º dia, sentei-me com minha mãe durante o café da manhã dos hóspedes e contei tudo. A descoberta da traição, as evidências coletadas metodicamente, a lingerie adulterada com urticária, a cena no condomínio, a visita ao hospital. Esperei ver julgamento em seus olhos, mas encontrei apenas compreensão. Você sempre foi calculista, mesmo criança, comentou ela, sorvendo seu café. Lembra quando aquele menino roubou seu livro de história na 4ª série? Você não chorou, não gritou. Simplesmente esperou o momento certo e trocou a merenda dele por uma com pimenta. Sorri com a lembrança. Marcos Gomes, ele nunca mais mexeu nas minhas coisas. Igual ao seu pai, ela raramente mencionava o homem que nos abandonou antes do meu primeiro aniversário. Ele também planejava tudo nos mínimos detalhes. A diferença é que eu não abandono as pessoas que amo. Regina segurou minha mão. Não, querida. A diferença é que você luta pelo que é seu. Naquela mesma tarde, recebi a primeira ligação de Fábio. Ignorei. Depois vieram as mensagens. Primeiro implorando para conversarmos. Depois acusando-me de enlouquecer. Finalmente ameaçando com advogados e processos pela agressão a Tainá. Salvei cada mensagem metodicamente, adicionando-as à minha coleção de evidências. Cláudia me visitou no 5º dia, trazendo consigo o nome de um advogado especializado em divórcios litigiosos. Eduardo Nogueira recomendou, explicou ela enquanto caminhávamos pela praia. Aparentemente o irmão dele passou por algo parecido ano passado. Eduardo, meu colega de trabalho. Fiquei surpresa que ele soubesse da situação. Cláudia deu de ombros. Todo mundo no colégio está falando. A notícia se espalhou como fogo no capim seco depois que você tirou licença médica de 1 semana? Senti o estômago afundar. Ótimo. Agora sou o assunto preferido da sala dos professores. Na verdade, um sorriso travesso surgiu no rosto da minha amiga. Você virou uma espécie de heroína. A professora de história que deu uma lição à altura da traição. Balancei a cabeça, incrédula. Não sei se isso é bom para minha carreira. Melhor que ser a coitada traída. Ela tinha razão. A narrativa importava tanto quanto os fatos. E eu preferia ser vista como a mulher que reagiu do que como a vítima que sucumbiu. Na manhã seguinte, liguei para o advogado recomendado. Doutor, Gustavo Mendes tinha uma reputação impecável e uma agenda lotada, mas conseguiu me encaixar para aquela mesma tarde após ouvir um resumo sucinto do caso. Traga todas as evidências, instruiu ele. Vídeos, áudios, testemunhas dispostas a depor, tudo. O escritório ficava num prédio histórico reformado no Pelourinho. Pisos de madeira antiga que rangiam a cada passo, estantes repletas de livros jurídicos do chão ao teto e uma vista privilegiada para a parte histórica da cidade. Doutor, Gustavo, um homem negro de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos perspicazes, analisou meu material durante quase 2 horas em silêncio absoluto. Em 20 anos de advocacia familiar, disse ele finalmente, tirando os óculos de leitura. Poucas vezes vi um caso tão bem documentado de infidelidade conjugal. E quanto à situação com a urticária? Posso ser processada. Ele juntou as mãos sobre a mesa. Tecnicamente, seria sua palavra contra a dela. Ela usou sua propriedade sem autorização. Entrou em sua casa ilegalmente. Qualquer substância presente na lingerie poderia ser explicada como um tratamento têxtil pessoal, uma essência aromática que causou reação alérgica inesperada. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Além disso, duvido muito que a senhorita Vasconcelos queira levar isso adiante, considerando a exposição pública que já sofreu. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos para iniciar o processo de divórcio
e uma confiança renovada. Na manhã seguinte, quando estava prestes a retornar a Salvador para enfrentar o inevitável, recebi uma ligação do número do condomínio. Era seu Osvaldo, a voz tremendo de nervosismo. Dona Adriana, perdoe o incômodo, mas achei que a senhora deveria saber. O seu marido, ele está, bem, fazendo coisas estranhas no apartamento. Que tipo de coisas, seu Osvaldo? Ontem à noite ele chegou bêbado, gritando seu nome no saguão. Hoje de manhã começou a jogar roupas e objetos pela varanda. Estamos preocupados. Agradeci pela informação e desliguei. Arrumei minhas coisas apressadamente. Despedi-me de minha mãe e dirigi de volta a Salvador com um nó no estômago. O que encontraria no apartamento? Fábio era temperamental quando contrariado, mas nunca o imaginei capaz de destruir propriedade por vingança. O trânsito estava caótico naquela quinta-feira, exatamente uma semana após o incidente da urticária. Ironia do destino, pensei. Enquanto dirigia, meu celular tocou novamente. Era Camila, a vizinha fofoqueira. Adriana, você precisa vir logo. Seu marido enlouqueceu. Está jogando suas coisas pela janela e ameaçando atear fogo no resto. Acelerei, desviando-me entre carros, ignorando buzinas indignadas. Quando finalmente cheguei ao condomínio, a cena era surreal. No jardim da entrada, espalhados pelo gramado meticulosamente cuidado pelo jardineiro Antônio, estavam meus livros de história, minhas roupas, sapatos, até mesmo meu computador portátil com a tela trincada pelo impacto. Uma pequena multidão se aglomerava, alguns moradores tentando recolher meus pertences, outros apenas assistindo ao espetáculo com mórbida curiosidade. Avistei Jonas, o suposto melhor amigo de Fábio entre eles. Onde ele está? Perguntei aproximando-me. Jonas apontou para cima. No apartamento, a polícia já foi chamada. Ergui o olhar para nossa varanda no 8º andar. Fábio debruçava-se sobre o parapeito, uma garrafa de uísque numa mão, um dos meus vestidos favoritos na outra. Ao me ver, seu rosto se contorceu numa máscara de fúria e dor. Olhem só quem decidiu aparecer, gritou ele, a voz embargada pelo álcool. A esposa perfeita, a professora exemplar, a mulher que quase matou alguém com veneno. Mantive-me calma, embora sentisse todos os olhares sobre mim. Desça daí, Fábio. Vamos conversar como adultos. Conversar? Agora você quer conversar? Depois de me humilhar, de envenenar alguém, de me ameaçar com vídeos? Não envenenei ninguém. E se continuar assim, só vai piorar sua situação. Mantive a voz firme, audível para todos ao redor. Todos aqui sabem que você trazia sua amante para o nosso apartamento. Todos viram ela saindo seminua, gritando. Um murmúrio de concordância percorreu a pequena multidão. Fábio percebeu que estava perdendo o apoio que imaginava ter. Você, ele apontou para mim cambaleante. Você destruiu minha vida. Você destruiu nosso casamento quando decidiu trazer outra mulher para nossa cama. Nesse momento, 2 viaturas policiais chegaram. Sirenes desligadas, mas luzes piscando. 4 oficiais desceram, avaliando a situação rapidamente. O mais velho deles, um sargento de aparência cansada, aproximou-se de mim. A senhora é a proprietária? Coproprietária. É meu marido lá em cima, estamos em processo de divórcio. Ele assentiu compreensivo. Vamos tentar acalmá-lo. Há algum histórico de violência ou problemas psiquiátricos? Não, apenas alcoolismo ocasional e... Hesitei escolhendo as palavras. Dificuldade em lidar com rejeição. Os policiais entraram no edifício enquanto eu permanecia no jardim, ajudando os vizinhos mais solidários a recolher o que restava dos meus pertences. Cláudia chegou 10 minutos depois, ofegante. Vim assim que seu Osvaldo me ligou. Ela olhou para a pilha de roupas e livros danificados. Meu Deus, Adriana, está tudo bem. Surpreendi-me com a calma em minha própria voz. São apenas coisas. Posso substituí-las. Meia hora depois, os policiais escoltavam Fábio para fora do edifício. Ele não resistiu. Parecia ter desabado depois do acesso de fúria. Agora apenas um homem derrotado de olhos vermelhos e ombros caídos. Ao passar por mim, parou brevemente. Espero que esteja satisfeita, murmurou. Baixo o suficiente para apenas eu ouvir. Destruiu tudo. Não, Fábio.
Você fez isso quando decidiu que nossos votos não significavam nada. Ele foi levado para prestar depoimento e, possivelmente, passar a noite na delegacia. O sargento explicou que eu poderia solicitar uma medida protetiva caso sentisse minha segurança ameaçada, mas garanti que não seria necessário. Conhecia Fábio. Toda sua agressividade se manifestava em objetos, nunca em pessoas. Ele era um covarde nesse aspecto. Quando finalmente subi ao apartamento, acompanhada de Cláudia e do síndico do condomínio, a devastação era pior do que imaginei. Fábio havia destruído metodicamente cada objeto que me pertencia. Livros rasgados, roupas cortadas, fotografias quebradas, até mesmo minha coleção de miniaturas históricas, pequenos soldadinhos de chumbo que colecionava desde a adolescência, estava esmagada sob os pés. Vou chamar uma equipe de limpeza, ofereceu o síndico, visivelmente constrangido. O condomínio pode adiantar o serviço e depois incluir na taxa mensal. Agradeci, mas recusei. Vou resolver isso à minha maneira. Quando ficamos sozinhas, Cláudia me abraçou longamente. Vem ficar na minha casa hoje. Amanhã pensamos no que fazer com tudo isso, mas eu já sabia exatamente o que fazer. Liguei para minha mãe, que concordou imediatamente com o meu plano. Em seguida, telefonei para o Dr. Gustavo, atualizando-o sobre os acontecimentos. Isso só fortalece nosso caso, assegurou ele. Destruição de propriedade, perturbação da ordem, possível embriaguez ao volante para chegar aí. Nosso pedido de divórcio será protocola amanhã mesmo, com todas essas informações. Passei a noite no apartamento de Cláudia, dormindo um sono surpreendentemente tranquilo. Na manhã seguinte, uma sexta-feira ensolarada típica de Salvador, voltei ao condomínio acompanhada de 3 pessoas. Minha mãe, um chaveiro e um oficial de justiça trazendo a notificação do processo de divórcio e uma ordem judicial, permitindo-me acesso exclusivo ao apartamento até a resolução do caso. O chaveiro trocou todas as fechaduras enquanto eu e minha mãe catalogávamos os danos para o seguro residencial e para o processo. O oficial de justiça, um homem gentil de meia idade, explicou os próximos passos legais. Seu marido será notificado onde estiver. A audiência inicial deve acontecer em 2 a 3 semanas. Considerando as circunstâncias e as evidências, a senhora tem boas chances de conseguir a maior parte dos bens. Quando todos se foram, fiquei sozinha no meio da destruição que um dia foi meu lar. Peguei meu telefone e, pela primeira vez em dias, chequei minhas redes sociais. Minha caixa de mensagens estava lotada. Colegas de trabalho oferecendo apoio, ex-alunos enviando palavras de encorajamento, até mesmo algumas mães de estudantes expressando solidariedade. A notícia havia se espalhado muito além do condomínio. Era agora um caso comentado em toda Salvador, provavelmente ampliado e distorcido a cada repetição. A professora de história traída, que se vingou da amante com uma substância misteriosa, provocando uma cena digna de novela no condomínio de classe média alta. Entre as mensagens, uma se destacou. Eduardo Nogueira, meu colega de trabalho, sempre tão reservado, oferecendo não apenas apoio emocional, mas também ajuda prática. Sei que deve estar sobrecarregada. Tenho um amigo que trabalha com restauração de documentos e livros danificados. Ele pode salvar muito do que foi estragado. E se precisar de ajuda com as aulas enquanto reorganiza sua vida, posso cobrir alguns períodos. Estamos todos do seu lado, Adriana. Aquele gesto tão simples e genuíno provocou as primeiras lágrimas verdadeiras desde o início de todo o pesadelo. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, mas de gratidão pela rede de apoio que se formava ao meu redor quando mais precisava. Sentei-me no chão da sala, entre os destroços do meu casamento, e finalmente permiti-me sentir tudo o que havia reprimido. A dor da traição, a humilhação de ser enganada em minha própria casa, a satisfação sombria da vingança, o medo do futuro incerto e, surpreendentemente, um fio de esperança. Meu telefone tocou novamente. Era o advogado. Tenho notícias, disse ele sem preâmbulos. Seu marido acabou de sair da delegacia e foi direto para a empresa. Aparentemente, houve um desentendimento com a diretoria sobre seu comportamento recente. Fontes internas me informam que ele foi afastado temporariamente, pendente investigação interna. Que tipo de investigação? Parece que a senhorita Vasconcelos não foi seu único...
deslize ético. Há alegações de uso indevido de recursos da empresa para presentear relacionamentos extraconjugais, possivelmente incluindo transferências não autorizadas. Não senti a satisfação que imaginei que sentiria. Apenas um cansaço profundo, como se tivesse corrido uma maratona sem preparo. Obrigada pela informação, doutor. Mantenha-me atualizada. Passei o restante daquele dia limpando o que podia do apartamento, separando o que poderia ser salvo do que precisaria ser descartado. Regina insistia para que eu voltasse permanentemente para a Praia do Forte, ao menos até que tudo se resolvesse legalmente, mas algo dentro de mim se recusava a fugir. Este apartamento, este espaço que Fábio tentou destruir em sua fúria impotente, ainda era meu. Cada cômodo guardava não apenas memórias do casamento fracassado, mas também de momentos só meus. As noites corrigindo provas na mesa da sala, os domingos preparando material didático na varanda com vista para o mar, os livros lidos no conforto daquela poltrona agora rasgada. Estava determinada a reclamar meu território, a reerguer meu espaço das cinzas. Não permitiria que Fábio, sua traição ou sua fúria, definissem meu futuro ou me expulsassem do que era legitimamente meu. Enquanto recolhia os cacos de um porta-retrato, encontrei uma foto nossa do início do relacionamento. Jovens, sorridentes, apaixonados em frente ao farol da Barra. Por um momento, permiti que a nostalgia me envolvesse, lembrando da pessoa que fui, da vida que planejamos juntos, dos sonhos agora destroçados como um vidro em minhas mãos. Então, com cuidado para não me cortar, coloquei a fotografia na pilha de itens para descartar. Aquela versão de nós não existia mais. E talvez nunca tivesse realmente existido, exceto em minha própria imaginação. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. Passei na Livraria Cultura. Achei esta edição da biografia de Cleópatra que você mencionou querer semanas atrás. Um pequeno presente para reiniciar sua coleção. Sem pressão para aceitar, apenas um gesto de um amigo. Sorri para a tela, sentindo um calor inesperado se espalhar pelo peito. No meio do caos, surgiam novas possibilidades, novos caminhos. A campainha tocou. Era a equipe de segurança que havia contratado para instalar um sistema de vigilância mais robusto no apartamento. Enquanto explicava o que precisava, olhei pela janela da sala, para a vista parcial da Baía de Todos os Santos. A maré estava subindo, engolindo lentamente a faixa de areia da praia. Em algumas horas, a água cobriria tudo, apagando pegadas e castelos de areia. E então, inevitavelmente, a maré baixaria novamente, revelando uma praia limpa, renovada, pronta para novas histórias. Assim seria minha vida daqui para frente. A maré alta havia chegado com força devastadora, mas já começava a recuar, e eu estaria pronta para o que viesse depois. As semanas seguintes passaram num borrão de atividades frenéticas. Reuniões com o advogado, depoimentos, reorganização do apartamento e o gradual retorno à minha rotina de professora. O Colégio Estadual Anísio Teixeira me recebeu com uma mistura de curiosidade e solidariedade. Os alunos pareciam mais atentos às minhas aulas, especialmente quando falava sobre períodos históricos marcados por traições e vinganças. Irônico, como minha vida pessoal havia se tornado involuntariamente uma ferramenta didática. A diretora Bernadette, uma senhora de 60 anos com um coque severo e expressão habitualmente austera, chamou-me em sua sala na primeira semana do meu retorno. Adriana, começou ela, ajustando os óculos de armação grossa. Quero que saiba que a instituição está ao seu lado neste momento difícil. Assenti, desconfortável com a formalidade da situação. Entretanto, continuou, e percebi que havia um porém chegando. Precisamos manter o profissionalismo e a discrição. Alguns pais expressaram preocupações. Preocupações? Ergui uma sobrancelha. Sobre minha capacidade de ensinar história? Sobre o incidente com a substância alérgica? Ela pigarreou visivelmente constrangida. Circulam rumores de que você envenenou alguém. Mantive a compostura, embora sentisse o sangue ferver nas têmporas. Diretora, com todo respeito, minha vida pessoal foi invadida, meu casamento destruído por uma traição que acontecia dentro da minha própria casa. O que ocorreu depois disso
São especulações sensacionalistas que não têm lugar numa instituição educacional. Para minha surpresa, um quase imperceptível sorriso surgiu no canto de seus lábios finos. Foi exatamente o que respondi à associação de pais. Inclusive sugeri que, se estivessem tão interessados em química, deveriam matricular-se no curso noturno. Ela ajustou novamente os óculos. Apenas queria que soubesse que algumas pessoas tentaram criar problemas, mas não conseguiram. Seu histórico impecável nesta instituição fala mais alto que qualquer fofoca de condomínio. Saí daquela reunião com uma nova perspectiva sobre Bernadette e um sentimento renovado de pertencimento àquela escola, que era meu refúgio profissional há quase uma década. O processo de divórcio avançava com surpreendente rapidez, graças à montanha de evidências que havia coletado e ao comportamento cada vez mais errático de Fábio. Dr. Gustavo me ligava quase diariamente com atualizações, algumas surpreendentes, outras previsíveis. Seu marido foi oficialmente desligado do banco, informou ele numa sexta-feira chuvosa. A investigação interna confirmou uso indevido de recursos corporativos. Aparentemente, não era apenas a senhorita Vasconcelos quem recebia presentes financiados pelo Banco Mercantil. Outras mulheres? Pelo menos 2 que conseguimos identificar até agora. Uma delas está disposta a testemunhar sobre o padrão de comportamento dele, o que fortalece ainda mais nosso caso. A notícia deveria ter me devastado. Saber que a traição era ainda mais ampla e sistemática do que imaginei. Em vez disso, senti apenas uma confirmação do que já suspeitava. Meu casamento havia sido uma ilusão muito antes da lingerie vermelha revelar sua verdade. Em casa, aos poucos, transformava o caos em ordem. Descartei o que não podia ser salvo e substituí o que era essencial. Minha mãe insistiu em me presentear com um novo jogo de quarto completo. Não quero que durma numa cama com lembranças ruins, disse ela enquanto os entregadores montavam a nova estrutura. Cada noite deve ser um recomeço, não um lembrete. A sabedoria de Regina, tão simples e direta, era um dos meus maiores confortos, como sempre fora desde a infância. O novo sistema de segurança instalado no apartamento me dava uma sensação de proteção que nunca percebi ser necessária antes. Câmeras discretas monitoravam a entrada e as áreas comuns, enviando alertas ao meu celular caso detectassem movimento em minha ausência. A fechadura eletrônica eliminava o risco de cópias de chaves não autorizadas. Pequenas medidas que reconstruíam, tijolo por tijolo, minha sensação de segurança pessoal. Numa terça-feira particularmente agitada, após uma aula dupla sobre Revolução Russa para o 3º ano, encontrei Eduardo no corredor da escola. Ele carregava uma pilha impressionante de livros e quase tropeçou ao me ver. Precisa de ajuda com isso? Ofereci, pegando 2 volumes que ameaçavam cair. Obrigado, respondeu ele, ajeitando os óculos com o ombro. É material para o projeto de feira científica. Estou orientando 5 grupos este ano. Caminhamos juntos até a sala dos professores, conversando sobre banalidades escolares, alunos difíceis, prazos apertados, a eterna batalha contra a falta de recursos. Era reconfortante, quase terapêutico, mergulhar em assuntos tão cotidianos após semanas de turbulência emocional. Como estão as coisas? Perguntou ele finalmente, quando estávamos sozinhos na pequena copa, preparando café. Perdoe a indiscrição, mas todos estamos preocupados. Algo na genuína preocupação em sua voz quebrou minhas defesas habituais. Estou sobrevivendo, um dia de cada vez. A biografia de Cleópatra ajudou? Um sorriso tímido iluminou seu rosto. Muito. Foi o primeiro livro que li no meu novo quarto. Nossa conversa foi interrompida pela entrada barulhenta de outros professores, mas antes de nos separarmos, Eduardo sussurrou. Alguns de nós vamos ao restaurante Sabor Baiano na sexta à noite. Nada formal, apenas colegas compartilhando uma moqueca e reclamando do sistema educacional. Gostaria de se juntar a nós? Hesitei apenas por um segundo. Adoraria. Aquela pequena interação, tão simples, tão normal, marcou o primeiro momento em que me permiti pensar em um futuro além da separação, além da vingança, além da reconstrução das ruínas. Um futuro que poderia incluir novas amizades, talvez até novos começos. No dia seguinte, o inevitável aconteceu.
Estava no supermercado, perto de casa, escolhendo frutas, quando uma voz feminina chamou meu nome. Virei-me e encontrei Patrícia Lins, prima de Tainá, me encarando com uma expressão impossível de decifrar. Professora Adriana, disse ela, aproximando-se com cautela, como quem se aproxima de um animal selvagem. Não sei se lembra de mim. Sou prima da Tainá. Fui sua aluna em 2021, no primeiro ano. Lembrei imediatamente. Uma garota quieta, sempre na última fileira, notas medianas, mas participação interessante quando o assunto era Grécia Antiga. Claro que lembro, Patrícia. Como vai? Ela parecia desconfortável, olhando ao redor como se temesse ser observada. Bem, na medida do possível, eu queria pedir desculpas. Desculpas? Por quê? Eu sabia. Sobre Tainá e seu marido. As palavras saíram apressadas, como se tivesse ensaiado muitas vezes. Ela se gabava para a família, mostrava os presentes, dizia que estava conquistando o território. Achei nojento, mas não fez nada. Não sabia como abordar minha ex-professora para dizer que minha prima estava destruindo seu casamento. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela informação surreal. A ideia de que pessoas que conhecia, ex-alunos, estavam cientes da traição antes de mim, era um novo nível de humilhação que não havia considerado. Por que está me dizendo isso agora? Perguntei finalmente. Porque Tainá está ameaçando processar você, e isso é errado. Ela baixou ainda mais a voz. Ela invadiu sua casa, usou suas coisas, debochou de você para toda essa família. Se teve uma reação alérgica a algo, bem, karma exists, right? A última frase em inglês. Uma referência às nossas aulas sobre culturas orientais. Sorri levemente apesar da situação. Patrícia, agradeço sua preocupação, mas sugiro que fique fora disso. Questões legais podem se complicar e não quero que tenha problemas familiares por minha causa. Ela não é mais minha família. A firmeza em sua voz me surpreendeu, não depois do que fez. E não sou a única. A família inteira está dividida. Alguns acham que ela apenas se apaixonou, outros entendem que ela cruzou todos os limites da decência. Antes de nos despedirmos, Patrícia me entregou um pedaço de papel. Meu número. Se ela realmente tentar algo legal contra você, me avise. Tenho mensagens, áudios, evidências do que ela planejava. Aquele encontro inesperado me deixou abalada de uma forma que não antecipei. Por meses havia me concentrado em Fábio e Tainá como os vilões da minha história. Mas a realidade era mais complexa. Havia pessoas que sabiam e não falaram, outras que incentivaram, algumas que reprovaram em silêncio. Uma teia de cumplicidades e omissões ao redor da traição central. Quando cheguei em casa, encontrei uma notificação na caixa de correio. Uma intimação para comparecer a uma audiência relacionada a uma queixa-crime, movida por Tainá Vasconcelos, alegando envenenamento doloso com intenção de causar lesão corporal grave. Ironicamente, ri. Depois de tudo, a traição, a devastação do apartamento, o divórcio em andamento, ela ainda tinha a audácia de tentar me incriminar. Liguei imediatamente para Dr. Gustavo, que não pareceu surpreso. Já estávamos esperando algo assim. É uma manobra desesperada, provavelmente incentivada por seu marido. Eles não têm caso, Adriana. Sem evidências concretas, é impossível provar que houve qualquer ação intencional de sua parte. E se houver testemunhas, pessoas que sabiam que eu planejava algo? Houve uma pausa do outro lado da linha. Houve confidentes? Pensei em Cláudia, a única pessoa que sabia detalhes. Apenas uma amiga muito próxima, uma profissional de saúde que nunca trairia minha confiança. Então estamos seguros. Sua palavra contra a dela, com todo o histórico de invasão de domicílio e comportamento inadequado por parte dela. Sem preocupações. Desliguei sentindo-me mais leve. O sistema legal, que por tanto tempo pareceu um labirinto impenetrável de armadilhas, agora trabalhava a meu favor, protegendo-me justamente pelas regras estritas de evidência e prova. Na sexta-feira, vesti-me com cuidado especial para o jantar com os colegas de trabalho. Nada extravagante. Uma calça preta confortável, uma blusa azul marinho que combinava com meus olhos, brincos discretos que minha mãe havia me dado no último aniversário, maquiagem leve,
apenas o suficiente para disfarçar as olheiras das noites mal dormidas. O restaurante Sabor Baiano ficava próximo ao Pelourinho, numa ruela charmosa, repleta de casarões coloniais restaurados. Um lugar que conhecia bem. Costumava ir ali com Fábio para comemorar nossos aniversários de casamento. O último havia sido apenas 4 meses antes da descoberta da traição. Hesitei na porta, sentindo o peso das memórias. Por um momento, considerei inventar uma desculpa e voltar para casa. Então vi Eduardo acenando de uma mesa no canto, rodeado por 3 outros professores que reconheci do colégio. Seu sorriso genuíno e o aceno entusiasmado afastaram minha hesitação. A noite foi surpreendentemente agradável. Conversamos sobre livros, filmes, as peculiaridades dos alunos, as novas diretrizes curriculares. Ninguém mencionou meu divórcio ou o incidente da lingerie, como aparentemente era conhecido nos bastidores da escola. Fui tratada como uma colega, uma amiga, uma pessoa completa, além do escândalo que havia momentaneamente definido minha existência pública. Quando Eduardo se ofereceu para me acompanhar até o carro, aceitei sem pensar 2 vezes. Caminhamos lado a lado pelas ruas históricas do centro de Salvador, o calor da noite baiana amenizado pela brisa que vinha da Bahia. Obrigada pelo convite, disse, quebrando um silêncio confortável. Precisava disso mais do que imaginei. Todos precisamos de momentos assim. Ele ajustou os óculos, um hábito que eu começava a achar charmoso, especialmente depois de períodos difíceis. Quando chegamos ao meu carro, uma velha pergunta surgiu em minha mente. Eduardo, posso perguntar algo pessoal? Claro. Por que você sempre foi tão gentil comigo, mesmo antes de tudo isso? Ele pareceu refletir, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sempre admirei sua paixão pelo que faz. A forma como seus olhos brilham quando fala sobre história, como se estivesse realmente lá, vivenciando cada evento que descreve. Fez uma pausa, um leve rubor subindo pelo pescoço. E talvez eu tenha uma queda por mulheres inteligentes que sabem o que querem. Ri, sentindo um calor inesperado no peito. Mesmo mulheres com reputação de vingativas? Especialmente essas. Ele sorriu. Mostra caráter, determinação. Nos despedimos com um abraço rápido, nada mais. Mas enquanto dirigia para casa, percebi que sorria sozinha pela primeira vez em meses. Um sorriso genuíno, não forçado, não amargo. Apenas feliz. Na manhã seguinte, acordei com uma ligação de Dr. Gustavo. Sua voz transbordava satisfação. Tainá Vasconcelos retirou a queixa. Quase pude ouvir o sorriso em sua voz. E temos a sessão preliminar de divórcio marcada para segunda-feira. As coisas estão se movendo rapidamente a nosso favor. O que aconteceu? Por que ela desistiu? Aparentemente, recebeu algum tipo de aconselhamento familiar. Alguém a convenceu de que o caso era improcedente e que só pioraria sua situação. Mais importante, seu marido está disposto a aceitar um acordo. Ele abre mão de contestar a partilha de bens conforme propusemos, desde que retiremos as acusações mais graves de má conduta. Pensei por um momento. Poderia insistir, arrastar Fábio pela lama judicial, expor cada detalhe sórdido de sua traição, ou poderia aceitar a vitória silenciosa, recuperar minha vida e seguir em frente. Aceito o acordo com uma condição. Quero o apartamento integralmente, não apenas minha metade. Considere feito, respondeu ele confiante. Ele está desesperado para encerrar isso rapidamente. Há rumores de que está planejando deixar Salvador, possivelmente para evitar o escândalo profissional. No domingo, enquanto arrumava alguns livros recém-adquiridos para substituir os destruídos, recebi uma mensagem inesperada. Patrícia Lins, a prima de Tainá. Missão cumprida. Ela não vai mais te incomodar. Família é complicado, mas às vezes fazemos a coisa certa. Obrigada por tudo que me ensinou, professora. Não apenas sobre história, mas sobre dignidade. Sentei-me na varanda do apartamento, observando o sol poente tingir de dourado a Baía de Todos os Santos. O mesmo apartamento que testemunhara minha humilhação, agora se transformava em símbolo da minha resiliência. As mesmas paredes que abrigaram a traição, agora guardavam apenas o que eu escolhia preservar. Na segunda-feira, quando assinei os papéis que oficialmente encerravam meu casamento de 8 anos, não senti a devastação que esperava. Apenas uma estranha leveza,
como quem deposita uma mala pesada após uma longa jornada. Dr. Gustavo apertou minha mão firmemente. Parabéns, Adriana. Você ganhou mais do que esperávamos. O apartamento, o carro, 70% dos bens e, mais importante, sua dignidade intacta. Saí do fórum pensando nas ironias da vida. Uma simples lingerie vermelha havia sido o catalisador para desmontar a mentira que era meu casamento. Um pequeno frasco de urticária em pó havia desencadeado um efeito dominó, que culminou naquela manhã de papéis assinados e laços cortados. Ao chegar ao estacionamento, encontrei uma única rosa vermelha no para-brisa do meu carro, junto com um bilhete. Para comemorar seu novo capítulo. Jantar às 20 horas, Eduardo. Sorri, guardando o bilhete no bolso. A vida tinha um estranho senso de humor, oferecendo novos começos nos lugares mais inesperados. Como professora de história, eu sabia melhor que ninguém. Cada final marca apenas o início de uma nova era. Ainda me parece surreal contar essa história para vocês. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui, relatando como o meu casamento de 8 anos terminou após uma traição e uma vingança com urticária em pó, eu riria da absurdidade. Mas a vida tem esse jeito peculiar de nos surpreender, não é mesmo? Quando descobri que Fábio trazia Tainá para nossa casa nas quintas-feiras, enquanto eu dava aulas noturnas, algo mudou dentro de mim. Não foi apenas o coração partido. Foi a sensação de invasão, de profanação do meu espaço mais íntimo. Ver nas gravações aquela mulher usando minhas lingeries, especialmente a vermelha que havia sido presente do meu próprio marido, despertou uma pessoa que eu não sabia existir dentro de mim. A ideia da urticária veio quase como inspiração divina. Um plano simples, impossível de rastrear, e que causaria exatamente o tipo de constrangimento público que os dois mereciam. Confesso que quando vi Tainá saindo desesperada do condomínio, se coçando freneticamente, com a pele em erupção, senti uma satisfação que nunca havia experimentado antes. Não era apenas sobre vingança, era sobre justiça poética. O que eu não esperava era a reação explosiva de Fábio. A destruição do apartamento, as roupas jogadas pela janela, os livros rasgados. Cada objeto quebrado parecia simbolizar os estilhaços do que um dia foi nosso casamento. Mas também me mostrou quem ele realmente era. Um homem incapaz de lidar com as consequências de seus próprios atos, disposto a destruir tudo quando não podia mais controlar a situação. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido. As evidências eram irrefutáveis. Vídeos, áudios, testemunhos dos vizinhos, até mesmo a confissão implícita de Fábio em suas mensagens desesperadas. No final, fiquei com o apartamento, o carro e 70% dos bens. Ele, com sua reputação destruída e sem emprego no banco, após descobrirem que usava recursos da empresa para financiar seus casos extraconjugais. Quanto a Tainá, sua tentativa de me processar por envenenamento foi tão patética quanto breve. Sem provas concretas e com seu próprio histórico de invasão de domicílio, a queixa foi retirada rapidamente, especialmente depois que Patrícia, sua prima e minha ex-aluna, decidiu intervir com algumas verdades inconvenientes sobre o comportamento dela. Mas esta história não é apenas sobre uma traição e uma vingança bem executada. É sobre redescoberta, sobre perceber que somos mais fortes, mais resilientes e mais capazes do que jamais imaginamos. Durante aqueles meses turbulentos, descobri uma Adriana que não conhecia, determinada, estratégica e inflexível quando se tratava de sua dignidade. Também redescobri o valor de conexões genuínas. Minha mãe Regina, que me acolheu sem julgamentos na pousada Brisa do Mar. Cláudia, que não apenas me apoiou emocionalmente, mas foi cúmplice ativa no plano da urticária. O inesperado apoio de colegas como Eduardo, que enxergou em mim não apenas a mulher traída, mas a pessoa completa que eu era além do escândalo. Hoje, 6 meses após assinar os papéis do divórcio, posso dizer que estou em paz. O apartamento que testemunhou tanta traição agora está completamente renovado. Novos móveis, novas cores, nova energia. Voltei a lecionar história com ainda mais paixão, percebendo como as grandes revoluções da humanidade
frequentemente começam com pequenos atos de rebelião pessoal. E sim, Eduardo e eu estamos juntos. Um relacionamento que nasceu das cinzas do anterior, construído sobre bases de respeito mútuo e admiração genuína. Ele nunca viu em mim a louca da urticária, como algumas pessoas ainda me chamam pelos corredores do colégio, mas a mulher que se recusou a ser humilhada sem consequências. Quanto a Fábio, ouvi dizer que se mudou para o interior de Minas Gerais, tentando reconstruir a carreira longe do escândalo. Tainá voltou para sua cidade natal, Alagoinhas, após ser demitida da loja Elegância Feminina quando a história se espalhou. Aparentemente, clientes não apreciam vendedoras que têm o hábito de seduzir maridos alheios e usar lingeries das esposas. Se você está passando por algo semelhante, não estou sugerindo que siga exatamente meus passos. A urticária foi minha resposta pessoal a uma situação específica, mas quero que saiba que existe vida, uma vida vibrante e plena, após a traição. A humilhação não precisa ser o final da sua história. Pode ser apenas o início de um capítulo muito mais interessante. Agora, se você chegou até aqui nessa história maluca, quero agradecer imensamente pela sua atenção. Contar isso para vocês foi uma experiência catártica, uma forma de transformar toda aquela dor em algo útil para outras pessoas. Se minha história te tocou, te fez rir, te deu ideias, espero que legais, ou simplesmente te entreteve durante alguns minutos, peço que deixe seu like nesse vídeo. Os comentários são extremamente importantes para mim. Quero saber o que você faria no meu lugar. Teria usado urticária também? Algo mais criativo? Ou teria simplesmente ido embora sem olhar para trás? Cada experiência é única e estou genuinamente curiosa sobre como outras pessoas lidariam com uma situação como essa. Se você gostou dessa história, tem muito mais no canal Vingança do Dia. Histórias reais de pessoas que, como eu, encontraram formas criativas, algumas hilárias, outras comoventes, de responder a traições, injustiças e desaforos da vida. Somos uma comunidade crescente de pessoas que acreditam que, às vezes, o karma precisa de uma pequena ajuda para funcionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Publicamos vídeos novos todos os dias. E acredite, algumas histórias são ainda mais surpreendentes que a minha. Já temos casos de traições descobertas por recibos de hotel, por mensagens acidentalmente projetadas em Smart TVs durante reuniões familiares, e até uma vingança envolvendo um papagaio treinado para repetir conversas comprometedoras. A criatividade humana não tem limites, especialmente quando se trata de vingança. Algo que preciso mencionar: manter esse canal funcionando diariamente exige muito trabalho e recursos. A edição, pesquisa, verificação de histórias, tudo isso tem custos. Se você puder, considere ajudar através da função Valeu Demais aqui na plataforma. É uma forma de doação que nos permite continuar trazendo essas histórias extraordinárias para vocês todos os dias. Qualquer valor ajuda de verdade e permite que histórias como a minha cheguem a mais pessoas que possam estar passando por situações similares. Vamos ser sinceros, todo mundo já sonhou em dar o troco depois de uma traição ou injustiça. Este canal existe para mostrar que você não está sozinho nesses sentimentos e que, às vezes, a vingança pode ser um prato que se come tanto quente quanto frio. Depende apenas do tempero que você escolhe. Antes de encerrar, uma reflexão final. A verdadeira vingança não está no ato em si, mas na vida bem vivida depois. Hoje sou mais feliz, mais livre e mais autêntica do que jamais fui durante meu casamento. A lingerie vermelha com urticária foi apenas o catalisador para uma transformação muito maior e mais profunda. Então, deixe seu like, comente sua opinião, inscreva-se no canal Vingança do Dia e, se puder, ajude com um Valeu Demais. Sua contribuição faz toda a diferença para mantermos essas histórias chegando até você diariamente. Nos vemos na próxima história de vingança, que prometo será tão surpreendente quanto esta. Afinal, a criatividade humana é infinita, especialmente quando o coração está partido e a dignidade ferida. Obrigada por me ouvirem, por me darem espaço para compartilhar uma das experiências mais transformadoras da minha vida. E lembrem-se, às vezes a melhor resposta a uma traição
não é apenas seguir em frente, mas seguir em frente com estilo, determinação e, quem sabe, um pouquinho de urticária em pó estrategicamente colocada.